Oi, tudo bem com vocês? Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Sandy Moreira, sou cirurgiã dentista. Estou ministrando aula para vocês da disciplina de Psicologia Aplicada e Saúde Mental. Pessoal, a psicologia é uma disciplina muito importante aí para a área da saúde, para todos os profissionais de saúde. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas, são seres ali individuais que passam por vários problemas, por várias dificuldades, e é muito importante o profissional de saúde ter essa visão, ter esse olhar sobre a psicologia, esse entendimento sobre a psicologia, justamente para ter esse olhar humanizado, para entender ali o seu paciente, para fazer um atendimento da melhor forma possível, compreendendo, enxergando o paciente como um todo, e principalmente porque nos dias atuais nós temos aí um grande índice de pessoas cada vez mais ali com algum transtorno ou alguma doença mental, e é fundamental para os profissionais de saúde saberem reconhecer um paciente que está ali passando por alguma crise, identificar ali as características, né, os sinais e sintomas, saber qual a primeira atitude a tomar com o paciente em crise. Então é muito importante sim a psicologia para a área da saúde, para todos os profissionais de saúde. Além também da psicologia acabar ali nos auxiliando até mesmo no convívio com os outros profissionais. Afinal, quem trabalha na área da saúde trabalha em equipe, trabalha com vários profissionais, muitas vezes da sua área e outras vezes de uma forma multidisciplinar, né, com profissionais de outras áreas da saúde. Então, realmente a psicologia ela vem só para agregar. E aí, hoje, o tema da nossa aula é transtornos mentais e formas de tratamento, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre o tópico 1, que fala ali da ansiedade, da crise. Ansiedade, crise e estresse são a mesma coisa? Então a gente vai reconhecer, vamos identificar as características da ansiedade, da crise, do estresse, vamos identificar ali algumas situações. Então, antes de exemplificar ali os transtornos mentais, né, mais comuns e os seus tratamentos, é de suma importância saber identificar alguns conceitos que são muito utilizados ali em psiquiatria. Então, você como profissional de saúde, como futuro profissional de saúde, é muito importante que você consiga reconhecer, que você consiga identificar ali alguns desses conceitos. E aí, sendo muitas vezes, né, apontados como constitutivos, como se fossem ali somatórios, né, eles somando ou provocadores ali de um transtorno mental. Então, esses sinais, essas características, eles podem ali evoluir para um transtorno mental, tá? Podem provocar, na verdade. E ali nos quais percebemos que há uma mescla dos fatores físicos, ambientais e emocionais, tá? E são eles ali a ansiedade, a crise e o estresse. Então, dentro desses fatores físicos e ambientais e emocionais, nós temos ali algumas características como a ansiedade, a crise e o estresse, que podem desencadear, acabar ali levando a um transtorno mental. A ansiedade, pessoal, ela apresenta ali reações emocionais e fisiológicas. E a ansiedade é uma palavra que a gente escuta muito hoje em dia. Então a gente tem muita gente falando que é ansioso cada vez mais. Vocês provavelmente já ouviram falar de alguém que teve uma crise de ansiedade. E as reações emocionais, elas são ligadas ao medo. E se apresentam ali como desconforto, né, intranquilidade, apreensão. Então, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas apresentam esse desconforto, elas não ficam tranquilas, elas ficam apreensivas porque elas estão com medo. As reações fisiológicas, elas já são ligadas ali à tensão e aparecem como sudorese e taquicardia. Então, a pessoa ela apresenta essas reações fisiológicas quando ela está
com ansiedade, quando ela está ansiosa. Então, ela apresenta tanto as características emocionais, né, como desconforto, intranquilidade, apreensão, como as características fisiológicas, como a sudorese, taquicardia, tá? E a própria tensão. E a gente tem ainda como característica fisiológica opressão no tórax ou epigastro, dores musculares, tá? Então a pessoa, quando ela tá com crise de ansiedade, ela pode apresentar ali dores musculares, cefaleia, dor de cabeça, boca seca, queimação no estômago, ou ainda diarreia, náusea, vômitos, tonturas, turvação na vista. Então, realmente apresenta ali características fisiológicas. Então, aí vai muito daquele conceito da saúde, que é muito difícil, né? Do conceito da saúde e doença, que é muito difícil de ter ali uma concordância, principalmente quando se fala em saúde mental, em doença mental. Por quê? Porque dependendo da cultura, das características daquela sociedade, o conceito do que é considerado normal, ele pode ser alterado. E aí, a gente vê também a questão de que se a pessoa, o nosso organismo é como se fosse ali, vamos pensar como se fosse uma máquina. Então, tudo tem que estar rodando perfeitamente, porque se algo dá errado, em alguma parte, consequentemente vai desencadear ali outros problemas. Então, para você ver como de fato o nosso emocional, o nosso psicológico, ele realmente está atrelado sim a questões fisiológicas. Então, se você não está bem emocionalmente, consequentemente você pode apresentar problemas fisiológicos. Então, daí a importância de todo profissional da saúde ter um entendimento sobre os assuntos psicológicos, sobre a psicologia, sobre a evolução da psicologia e sobre essa psicologia aplicada ali à saúde. E a ansiedade, ela está intimamente ligada às situações de mudanças. Então, as pessoas que são ansiosas, elas não gostam de mudanças, né? Uma vez que teremos ali de sair do ritmo com o qual estamos acostumados, o que mexe ali com a nossa segurança. Então, quem sofre com ansiedade vai passar por um momento muito desconfortável quando tem que lidar com mudanças, justamente porque tira ali do seu estado de segurança, né? Você vai ter que passar por uma mudança. Por isso, todos nós experimentamos ansiedade em vários momentos de nossas vidas. Então, independente de quem, classe social, raça, credo, todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar ali por ansiedade, vamos experimentar a ansiedade. Ansiedade é uma emoção normal, tá? Como a tristeza ou a alegria. E até um certo ponto desejável, tá? Até certo ponto é até normal, é até bom, visto que pode ali estimular a inteligência, a criatividade, além ali de nos impulsionar para mudanças necessárias, tá? Então, ela até certo ponto é uma emoção considerada boa, né? Que pode nos fazer bem. Podemos dizer que a ansiedade ela já se torna um transtorno, um problema, quando mantém ali o seu grau elevado por um período mais prolongado que, por exemplo, uma situação de crise que estamos passando. Então, todo mundo, como eu falei, em algum momento da sua vida vai acabar passando por uma situação e vai ter ali a emoção da ansiedade, né? Vai se sentir ansioso por algo, alguma mudança, algo do tipo. Mas, a partir do momento que essa ansiedade ela não passa após um acontecimento, uma crise ou algo do tipo, então realmente ali já pode ser verificado, né, que está ali uma evolução para um transtorno de ansiedade, tá? E aí, quando se torna incapacitante, quando ela acaba tornando o paciente, né, incapacitante, dificultando ou impossibilitando ali as atividades cotidianas, crise
ela é uma palavra, né, das mais usadas atualmente. Então, as pessoas muitas vezes utilizam as palavras ou se autodiagnosticam, né, fazem o seu autodiagnóstico e dizem que tem crise de ansiedade ou que estão passando, ou que tem ansiedade e muitas vezes não procura o profissional de saúde, né, e não procura o profissional capacitado, como psicólogo, psiquiatra, e acaba ali achando que fazendo o seu próprio diagnóstico já vai estar resolvida a situação, e não é bem assim. Então, você como futuro profissional de saúde tem ali a função de fazer uma promoção de saúde, de ter esse entendimento para poder passar conhecimento para os pacientes. E o país ele está em crise, né? A saúde ela está em crise, o local onde trabalhamos geralmente está passando por alguma crise, o paciente teve uma crise e nós estamos em crise. Então, crise é uma palavra que está na moda. Mas o que quer dizer crise dentro da saúde mental? O termo crise, ele foi inicialmente empregado em psiquiatria em 1963, tá? Por Kaplan e Lindemann, para descrever ali as reações de uma pessoa a situações traumáticas, tais como guerra, desemprego, né, morte de alguém querido. Então, eles colocaram esse termo para descrever pessoas que estão passando por situações traumáticas, né? Situações ali que te tiram do eixo. Erik Erikson usou o mesmo termo já para descrever ali as diversas etapas normais do desenvolvimento de uma pessoa, momentos nos quais ela teria ali que passar por mudanças. Ele identificou essas crises que ocorrem ali na vida de todos nós, desde o nascimento até ali a morte, passando pela infância e adolescência, idade adulta e velhice, tá? Como ali crises evolutivas. Então, cada fase da vida da gente, ele identificou ali como uma crise evolutiva. Ele também nomeou as crises imprevisíveis, anteriormente descritas como crises acidentais, tá? O conceito de crise envolve ali um momento perigoso ou difícil de uma evolução ou de um processo, tá? Então, o que significa? Significa que se a pessoa ela está em crise, ela está em um momento difícil e que ela está tendo dificuldade ali para uma evolução. O período de desordem, acompanhado ali de busca penosa, também é um período considerado de desordem, tá? Que é acompanhado de uma busca ali penosa de uma solução. Então, geralmente a pessoa quando ela está em crise de ansiedade, ela realmente não tem ali, ela não vê perspectiva de melhora para o que está acontecendo, para a forma como, para o que ela está se vendo, né? O que ela está enxergando ali. Geralmente ela é um pouco pessimista até. Embora ali o conceito geral de crise ele seja considerado como um momento ali de turbulências, ela é capaz ali de abrir espaços para possibilidades, tá? Então, geralmente o conceito de crise não é um conceito bom, né? Tá? Turbulências, situações ali de difícil evolução, mas pode abrir espaço ali para possibilidades, uma vez que retira ali o indivíduo da sua rotina, do seu estado de ordem e o coloca ali em uma situação na qual é necessário uma tomada ali de decisão, o que gera sofrimento, insegurança e dor. Então, quando você é retirado do seu local de conforto, de uma situação de conforto, logicamente que você vai se sentir, né, desconfortável, não vai ser bom para você. A partir do momento que se entende a crise como uma oportunidade ali para reconhecê-la como uma resposta a um momento ali intenso de sofrimento psíquico, né? Os profissionais de saúde eles são capazes de buscar alternativas capazes de prevenir os episódios ou outras maneiras de lidar com a ocorrência. Então, o que é interessante? Quando você consegue entender essas crises, né? Consegue reconhecer que ela é ali uma resposta a um momento intenso de sofrimento.
Quando você consegue identificar isso, lógico que você vai conseguir ali ser capaz de buscar algumas alternativas para prevenção desses episódios ali e também outras maneiras ali de lidar com essa ocorrência, porque você vai conseguir verificar a situação e passar isso para o paciente, sempre prevenindo e buscando orientá-lo. Então, o aumento da ansiedade diante ali de um fator estressante que ameaça o autoconceito, que desequilibra ali o seu estado emocional e psíquico. Há sempre algum gatilho. Acho que vocês também já escutaram essa palavra, né? Gatilho. Então, sempre há algum gatilho que é capaz de desencadear essa ansiedade. Sempre. Naturalmente, o indivíduo ele busca maneiras para contornar ali a situação e se reequilibrar. Então, o que acontece? Aconteceu alguma coisa que te desestruturou, que te tirou da tua zona de conforto, que te deixou nervoso, ansioso. Só que, naturalmente, você vai buscar maneiras para contornar ali essa situação e se colocar novamente em uma situação de equilíbrio. No entanto, tentativas frustradas ali de restabelecer esse equilíbrio, né? Quando você tenta se restabelecer, voltar para a sua zona de conforto e não consegue, faz aí com que o indivíduo ali acabe, aumenta aí o sentimento de ansiedade. Então, porque você tenta, não consegue, você vai começando a ficar pessimista, você vai se entregando àquele sentimento. E as falhas nas diversas tentativas aumentam ainda mais essa ansiedade. E isso faz com que o indivíduo ele busque alívio imediato no isolamento ou na fuga. Quando não há ali uma redução da ansiedade, pode ocorrer uma desorganização da personalidade. Além ali de episódios de pânico, confusão e violência contra si e os outros, o que caracteriza uma crise. Então, o que acontece? Se a pessoa passa por uma situação de desequilíbrio ali, que tira ela da zona de conforto, e ela tenta se reorganizar a sua vida, e começa a não conseguir, a partir daí ela começa a ter ansiedade. Essa ansiedade ela não vai melhorando, ela vai piorando, e a pessoa vai se isolando. E aí vai chegar o ponto da pessoa realmente acabar tendo essa desorganização da personalidade e vai apresentar uma resposta não muito positiva, né, como confusão, violência, que acaba caracterizando em si uma crise de ansiedade. Tá? Diante disso, percebe-se que os profissionais de saúde, especialmente os enfermeiros, tá? As pessoas que trabalham na enfermagem, elas apresentam ali atribuições fundamentais na prevenção e no manejo de situações de crise. Então, todos os profissionais de saúde têm a sua atribuição ali, tá? Nessa prevenção e nesse manejo das crises, as quais iniciam antes mesmo dos episódios ocorrerem. Como? Fazendo trabalho ali de promoção de saúde, prevenção de saúde. E a prevenção é sempre a primeira opção no manejo da crise e pode ser realizada ali nos diferentes níveis e dispositivos de atenção à saúde, tá, pessoal? Então, sim, você, como futuro profissional de saúde, todos os profissionais de saúde têm a sua importância, tá, no manejo ali de uma crise, na prevenção, na promoção de saúde, independente da sua área, mas principalmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, eles têm uma ligação um pouco maior por causa do contato com o paciente, tá? Mas aí tem até especialidades voltadas justamente para um atendimento especial com esses pacientes, mais especializado, na verdade. Seja ali, né, se você for trabalhar numa unidade básica de saúde, numa atenção domiciliar ou no CAPS, que são ali os serviços responsáveis pela construção ali do projeto terapêutico desses pacientes. Então, a unidade básica de saúde, atenção domiciliar, CAPS, estão voltados
para essa atenção, né, nesse projeto aí terapêutico desses pacientes. Então, se faz prevenção, promoção, tratamentos até, e acompanhamento ali da evolução desses pacientes, tá? Que estão passando por alguma crise, algum transtorno. Hoje em dia, todo mundo se diz estressado. Então, quase todo mundo diz assim, eu estou estressado, eu não estou bem, estou estressado. Quantas vezes você não já falou que estava estressado? Não mexe comigo que eu estou estressado, não é? Então, todo mundo se diz estressado. Estresse virou sinônimo de irritação, cansaço, nervosismo, ansiedade, raiva e as mais diversas sensações e emoções. Então, às vezes a pessoa está com um outro tipo de emoção, mas virou sinônimo, estresse. Estou estressado, estou ansiosa, estou nervosa, estou irritada, estou estressada, tá? Estou cansada, estou estressada. Na verdade, o estresse, ele foi conceituado aí, em princípio, como um conjunto de reações fisiológicas, tá? Então, são reações do seu corpo ali, reações fisiológicas, comandadas pelo sistema nervoso autônomo, possivelmente ali desenvolvida em nossa longa história de adaptação ao mundo, tá? Tais reações, elas têm ali o objetivo de preparar o nosso organismo para lutar ou fugir diante ali de uma situação de perigo. Então, é uma resposta fisiológica, entenderam? Que, a princípio, de autodefesa, não é? Para a gente conseguir reagir em uma situação de perigo. Que na época das cavernas poderia ser, por exemplo, o ataque ali de algum animal. Portanto, o estresse é uma resposta de adaptação do organismo ao meio, à situação que se vive. Então, seu organismo vai reagir de acordo com a situação. Tanto ali o estresse crônico quanto o agudo podem ser precipitadores ali de quadros de sofrimento mental, tá? Então, ele pode ser um antecedente ali para um quadro de sofrimento mental. Não só pelas inúmeras reações fisiológicas, como também ali pelas emocionais que provocam, tá? Então, não pode ser um preceptor, né, de um quadro de sofrimento mental, não só ali por essas reações fisiológicas, como eu falei para vocês, mas pelas reações ali emocionais que provocam. A crise, ela pode ser entendida como um agente estressor. Então, ela faz com que ela é um tipo de agente estressor, né? Ou seja, que leva a respostas de estresse. Então, quando você está em crise, você pode acabar sendo levado a ter uma resposta de estresse. E aí, nós vamos falar sobre o tema da aula, transtornos mentais e formas de tratamento. E vamos falar sobre o tópico 2, que fala ali das manifestações clínicas e cuidados de enfermagem para os transtornos decorrentes da esquizofrenia. Então, pessoal, é muito importante você ter conhecimento a respeito dessas manifestações clínicas. O tema é falando mais dos cuidados da enfermagem, mas todos os profissionais de saúde precisam ter conhecimento sobre, tá? Principalmente por quê? Porque você vai lidar com pacientes e se em uma situação você encontra um paciente passando por uma crise, você saber lidar com esse paciente, pelo menos ali do primeiro contato, o que você pode fazer para auxiliar, até levar ele ao profissional responsável, já é muito importante. E aí, pode-se afirmar que a esquizofrenia, pessoal, ela é de origem multifatorial, ou seja, muitos fatores apresentando ali diferentes fatores de risco que acabam que compreendem a genética e o ambiente. Então, a esquizofrenia ela pode vir de uma origem genética, de respostas ali ao ambiente em que se vive, e ela é multifatorial. A literatura científica ela aponta que a presença de algum fator que predisponha o indivíduo à doença, como ali, então existe sempre algum fator que pode predispor aquela pessoa a desenvolver uma esquizofrenia, como a genética, que aumenta ali o risco
para o desenvolvimento de sintomas esquizofrênicos, né, quando associada ali a fatores físicos, ambientais e psicológicos. Então, não significa que é só algum fator genético. Tem que estar associada a um estímulo, né, o que vai, fatores físicos, ambientais e psicológicos, para que a pessoa realmente desenvolva a esquizofrenia. Ela é um transtorno mental que se inicia geralmente ali na adolescência, tá, pessoal? E que, se tratado corretamente pela equipe de saúde mental, é compatível ali com uma vida normal. Então, a pessoa que é esquizofrênica, se ela for diagnosticada ali o mais rápido possível e for acompanhada por essa equipe, ela pode sim ter ali uma vida, levar uma vida de uma forma normal. A pessoa que tem, né, esquizofrenia, ela pode inicialmente começar a se isolar da família e ter muita dificuldade de pedir ajuda das pessoas. Então, geralmente, as pessoas que sofrem com algum transtorno, ela tem essa reação de se isolar, de não pedir ajuda, de não falar. Até mesmo quando a gente fala de algumas outras doenças mentais, outros transtornos, o que se vê muito, muitas vezes você olha, vê a pessoa, acha que não tem problema nenhum, porque elas não pedem ajuda, elas não falam. Então, quando você vê alguém pedindo ajuda, ajude, porque muitas vezes eles não pedem ajuda. E aí, quando acontece algo ruim, né, como uma pessoa que acaba se suicidando, algo do tipo, as pessoas não entendem nada e ficam, meu Deus, mas por que fizeram isso, né? Por que fulano fez isso? A vida dele era tão boa. Lembrem-se que a grama do vizinho sempre parece ser mais verde. Não é? Porque você não conhece os problemas. E muitas vezes essas pessoas, elas só deixam transparecer o que elas querem. Na verdade, todo mundo é assim, a gente deixa transparecer o que a gente quer. E aí, a pessoa que tem esquizofrenia, ela, a princípio, o que ela vai fazer? Ela vai se isolar da família e ela tem muita dificuldade, sim, de pedir ajuda, de pedir socorro para as pessoas. É muito comum essa pessoa ela achar que está sendo perseguida por alguém. Então, as pessoas que estão, né, sofrendo com esquizofrenia, elas se isolam e começam a achar que tem alguém perseguindo elas. Começam a ficar com medo, né, consequentemente. Outro sinal comum é a pessoa começar a ouvir vozes inexistentes, tá? O que mostra que ela está confundindo a realidade com a imaginação dela. Então, a gente já viu, né, que quem sofre com esquizofrenia, geralmente ele se isola, ele não pede ajuda, ele tem dificuldade de pedir ajuda, geralmente ele acha que está sendo perseguido por alguém e comumente começa a ouvir vozes inexistentes. Por quê? Porque ele já está em conflito ali com o que é real e com o que é a imaginação. Seus pensamentos, né, os pensamentos do paciente com esquizofrenia, geralmente ele se torna ali mais real do que a própria realidade. Então ele jura que o que está passando ali pela cabeça dele, né, pela mente dele, é real. Por quê? Porque para ele é mais real do que o que está acontecendo de fato. E com isso, essa pessoa ela acaba ficando presa dentro da sua própria mente. Então ela vive no mundo dela ali, no que ela acredita, no que ela está imaginando, no que está pensando, e aí uma situação que ela está com medo, que ela está se sentindo perseguida. E cabe frisar que ninguém nasce com esquizofrenia, tá? Esse transtorno, ele não é um jeito de ser. Ah, é um jeito de ser, fulano é assim. Não, tá? Então não nasce com esquizofrenia, geralmente se inicia ali pela adolescência, como eu falei para vocês, e não é característica, não é personalidade isso, tá, gente? Ainda que não ali apresente sinais ou sintomas específicos,
A presença ali de diferentes comportamentos podem levar ali um diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa ela ainda não apresenta sinais e sintomas bem característicos mesmo da doença, como os que eu acabei de falar para vocês. Mas algumas alterações do comportamento da pessoa pode acabar levando ali a um diagnóstico precoce. Ao analisar o indivíduo, os profissionais de saúde, eles investigam ali a presença de sintomas negativos e de sintomas positivos. A esquizofrenia, ou os denominados transtornos esquizofrênicos, é um grupo ali de transtorno mental grave que apresentam, então, tanto a esquizofrenia quanto esses transtornos esquizofrênicos, eles apresentam como características principais alterações de percepção, comportamentais, afetiva, dentre outras. Então, dentro ali daquelas características que eu falei para vocês, como se isolar, como achar que está sendo perseguido, escutar vozes, eles apresentam ali algumas alterações de percepção, né, comportamental e afetiva, dentre outras, embora aí ainda não haja uma definição concreta das causas da esquizofrenia. A gente ainda não tem algo assim, olha, isso é que causa a esquizofrenia. Não existe ainda. Sua fisiopatologia, né, ela está relacionada a teorias que envolvem diferentes mecanismos causadores dos seus sinais e sintomas. Então, vocês já sabem que a esquizofrenia ela é multifatorial. Então, pode ter tanto as questões genéticas quanto questões ambientais, físicas, emocionais ali, que podem, né, e alguns sinais e sintomas que podem servir ali como causador. Dentre esses sinais e sintomas, há aqueles que envolvem os neurotransmissores, tá? Além ali de teorias relacionadas ao neurodesenvolvimento e a presença ali de fatores de risco potencialmente desencadeadores de crises, tá? Os aspectos gerais do tratamento ali de pacientes com esquizofrenia, eles consistem em... Então, geralmente, quando você tem um paciente com esquizofrenia, né, você vai, dentro dos fatores, dos aspectos do tratamento, tem que se fazer, né, o profissional. É a equipe de saúde que está tratando esse paciente. Tem que monitorar e acompanhar o paciente, prestando atenção aos sinais, né, aos sintomas prodrômicos de recaída. Então, vai ter que sempre estar atento ao paciente, atento aos sinais e sintomas que ele vai apresentar, principalmente se forem sinais ali que podem dar início a uma recaída da crise ali da esquizofrenia. E aí, outra coisa importante dentro desse tratamento é promover educação sobre a esquizofrenia e o seu tratamento. Então, o paciente ele precisa ser conscientizado, ele precisa ter conhecimento sobre a esquizofrenia. As pessoas, seus familiares, as pessoas próximas precisam também ter conhecimento. Então, algo que eu sempre friso é que a psicologia, apesar de toda essa evolução, de todo esse conhecimento que nós temos hoje, de toda essa promoção e prevenção em saúde mental, a gente ainda tem um preconceito muito grande. As pessoas elas ainda menosprezam muito os tratamentos, né, com psicólogos, psiquiatras, ou acabam enxergando esses transtornos e essas doenças mentais como algo ruim, e ruim de uma forma pejorativa e de uma forma e não querem buscar tratamento por esse julgamento interno e por achar que as pessoas vão acabar julgando-as também, tá? Então, realmente, os profissionais de saúde que trabalham voltados para essa área têm que fazer essa questão dessa promoção e educação sobre os transtornos, sobre a doença, sobre o processo de saúde e doença mental e, no caso aqui, falando da esquizofrenia, né? E aí,
reforçar a adesão ao plano de tratamento. Então, tem que fazer com que o paciente realmente ele siga o cronograma de tratamento, que ele seja atuante dentro desse processo aí do tratamento dele e que não acabe desistindo ali pelo meio do caminho. Então, tem que reforçar essa adesão ao plano de tratamento, tem que incentivar a compreensão e a adaptação ali psicossocial e buscar uma adaptação social compatível para cada caso. Então, quando a gente pensa nesse parâmetro ali de mudanças que vem ocorrendo, dessa evolução da psicologia e da psiquiatria, se pensa muito, se a gente for colocar para trás, né, até pouco tempo atrás, se a gente for ter esse entendimento, o tratamento com pessoas com algum problema de saúde mental era todo feito em forma de exclusão da sociedade. E não tinha tratamento, porque simplesmente eles eram excluídos, eram encarcerados, viviam em uma situação que não tinha condição nenhuma daquele paciente ter uma evolução positiva, pelo contrário, porque eram colocados ali em locais, né, em manicômios, em hospícios, em locais que não tinham a menor condição, não tinham profissionais ali capacitados para fazer a evolução desses pacientes e realmente eles eram apenas encarcerados e esquecidos. E hoje a gente vê que dentro do plano de tratamento para esses pacientes, você tem aí incentivar a compreensão e a adaptação psicossocial e buscar a adaptação social compatível para cada caso. Então, geralmente, o que se faz dentro aí de um plano de tratamento de uma pessoa com algum transtorno ou alguma doença mental? Você quer, né, que o paciente ele volte ali a sua rotina com a sociedade. Ele tente, a gente sempre quer essa adaptação com a sociedade, com a família. Então, os profissionais de saúde e que trabalham com saúde mental, ele sempre vai querer ali essa readaptação do paciente. É o que se busca. E aí, ajudar, lógico que de acordo com a situação, né? De acordo com o transtorno, com a doença, dependendo ali realmente do grau dessa doença. De se aquela pessoa ela tem condições ou não de estar em sociedade. E aí, ajudar também é uma função dentro dessa equipe de saúde mental, ajudar a reconhecer ali precocemente as recaídas, promover as mudanças no tratamento e identificar ali fatores que acabam que precipitam ou perpetuem os surtos. Então, você tem que sempre estar avaliando o paciente. Para quê? Para reconhecer se ele vai ter uma recaída. A partir daí, promover mudanças nesse tratamento e também começar a identificar o que está ocasionando esses surtos. O que está fazendo com que esses surtos aumentem. Então, sempre tem ali algum gatilho, né? Algo que possa estar tendo essa predisposição para o paciente. E aí, envidar ali esforços para avaliar o estresse familiar e melhorar o funcionamento familiar. Então, trabalhar com o núcleo familiar, não só com o paciente, é muito importante quando se trata da saúde mental. Por quê? Porque você precisa que esses familiares, que essas pessoas próximas, elas tenham um entendimento desse processo de saúde e doença mental, né? Que elas tenham um entendimento sobre o transtorno que o seu ente querido, né, o seu familiar está passando. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil para o paciente, não é fácil para quem está próximo, não é? E a família tendo esse entendimento e começando e seguindo o tratamento também, procurando ajuda, tudo vai ficar mais fácil. Até para que o familiar, ele entendendo esse transtorno, ele vai começar a auxiliar também no tratamento do paciente. Por quê? Porque ele pode estar identificando algumas características, ele vai estar se comunicando com a equipe de saúde também. Tá? E aí,
Outra situação que deve ser seguida dentro de um tratamento, né, de transtorno de esquizofrenia é facilitar o acesso do paciente aos diversos serviços, coordenar ali os recursos destinados à saúde mental, tratamento clínico geral, necessidades advocatícias, aposentadoria, lazer. Então, além de fazer todo aquele acompanhamento, promoção e prevenção em saúde, você tem que também facilitar o acesso para esses pacientes a ter ali o contato, né, com os recursos destinados à saúde mental para tratamento clínico geral. O paciente ele tem que ter esse acesso com questões ali, né, de direito, de advocacia, questões de aposentadoria, lazer, tudo isso a equipe de saúde mental, os profissionais que trabalham com esses pacientes precisam estar orientando tanto a família quanto os pacientes sobre os seus direitos, sobre o acesso a esses serviços que são ali ofertados. E aí, nós vamos falar sobre o tema da aula, que são os transtornos mentais e formas de tratamento, tá? Vamos falar sobre o tópico 3, que é ali, fala sobre as manifestações clínicas e cuidados de enfermagem para os transtornos ali de humor, de personalidade e de ansiedade. Então, a gente tem algumas manifestações clínicas que é muito importante para os profissionais de saúde, não só os profissionais da enfermagem, ter noção ali sobre esses transtornos de humor, de personalidade e de ansiedade, tá? Os profissionais de enfermagem, os profissionais de saúde, eles dispõem de instrumentos e respaldo legal ali para implementar, né, no caso dos profissionais de enfermagem, um processo de enfermagem com pacientes que são acometidos por transtornos mentais. Ah, professora, mas eu não sou um profissional da enfermagem, eu também não sou. Mas é muito importante você ter conhecimento sobre a área de atuação do seu colega de trabalho, porque às vezes você vai trabalhar numa equipe dessa, né, de saúde mental, e o enfermeiro ele tem esse respaldo, o técnico de enfermagem vai ter esse respaldo. Então, os profissionais de enfermagem, eles dispõem ali de instrumentos e respaldo legal para implementar ali o processo de enfermagem com pacientes que são acometidos por algum transtorno mental. Então, tem esse respaldo legal, tá? Bem como reduzir ali seu sofrimento e dos seus familiares. Então, além de ter esse instrumento, esse respaldo para acompanhar esses pacientes, tem também ali a função de reduzir o sofrimento dos familiares, dos familiares desses pacientes, de estar ali comunicando, explicando, passando informações, orientando esses familiares quanto ao estado de saúde do paciente. No entanto, para que o processo de cuidado a esses pacientes ele ocorra ali de maneira efetiva e eficaz, para que de fato o trabalho seja bem feito, o enfermeiro ele deve reconhecer ali e compreender da fisiopatologia, né? Então ele precisa ter esse conhecimento sobre o fisiológico, sobre esses processos, sobre o que pode acabar levando, desencadeando, sobre as questões ambientais, genéticas, tudo o que pode levar a alguma alteração e apresentar ali, desencadear algum transtorno. As manifestações e as repercussões clínicas e psicossociais dos transtornos mentais, tanto ali no indivíduo quanto em sua família, desse modo, eles serão ali capazes de elaborar estratégias individualizadas que valorizem ali os sujeitos em suas necessidades e sua integralidade. Então, o que acontece? O enfermeiro ele sempre deve estar ali para compreender o que está ocasionando essas manifestações e essas repercussões clínicas psicossociais ali naquele paciente, naquele indivíduo, tá? E o que está acontecendo ali com a família dele, com o núcleo familiar. E aí, eles serão, né, capazes, os profissionais de saúde, a partir daí, reconhecendo o que está ocasionando isso, vão ser capazes
de elaborar ali estratégias que serão individualizadas para aquele paciente, para aquela família, que valorizem os sujeitos em suas necessidades, em sua integralidade, sempre pensando no bem do paciente, da família dele. E vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de humor. Os transtornos de humor, eles se caracterizam por alterações de humor ou de afeto, com consequência em diferentes áreas ali da vida do indivíduo, tá? Então, transtornos do humor se caracterizam por alterações de humor ou de afeto, tá? Que acaba tendo uma consequência na vida ali daquela pessoa. Familiar, pode ser uma consequência familiar, profissional e social, tá? Por modificar ali, por quê? Porque acaba modificando a atitude e, consequentemente, a maneira de interagir socialmente daquela pessoa. Esse transtorno, eles tendem a ser recorrentes, então acontecem ali várias vezes. E os episódios isolados, eles podem ser desencadeados em razão ali de situações, né, de estresse não controlado. E aí tem, dentro disso, os episódios maníacos, tais transtornos, eles são caracterizados ali como elevação do humor, energia, sentimento de autoconfiança, sociabilidade, desejo sexual, comunicação, entre outros, que fazem com que o indivíduo ele se sinta poderoso. Então tem esses episódios maníacos. As variações de intensidade ou associação com outros sintomas é que acabam diferenciando os subtipos de episódios maníacos, tá? Então tem a hipomania, que é a mania ali com sintomas psicóticos, mania ali mania sem sintomas psicóticos. E tem os episódios depressivos, né? Que nos episódios depressivos, o indivíduo ele já apresenta ali um rebaixamento do humor. Ele fica mal, ele fica triste. E uma redução da energia, perda de prazer, fadiga, né? Apresenta ali, além de uma redução do apetite, da autoestima, da autoconfiança, das ideações ali de culpa, dentre outros sinais e sintomas que acabam derrubando o paciente, né? Derrubando esse indivíduo. Os episódios depressivos, comumente, eles são opostos aos episódios maníacos, tá? A intensidade dos episódios é que diferenciam os seus subtipos. Então, a gente tem episódios depressivos, né? Leve, moderado, grave, com sintomas psicóticos e etc. E aí a gente tem também o transtorno afetivo bipolar. Nesse transtorno, o indivíduo ele apresenta episódios maníacos, alternando com episódios de depressão. Daí o nome bipolar, porque às vezes ele está com humor, com a autoconfiança lá em cima e outras vezes ele está com os sintomas depressivos, né? Tá triste, para baixo, se sentindo mal, sem autoconfiança, com baixa autoestima. E nós temos os transtornos de humor persistentes, né, que tratam-se de transtornos flutuantes com sinais e sintomas semelhantes aos episódios ali maníacos e depressivos, só que, no entanto, sem intensidade ali grave o suficiente para justificá-los como sendo de fato uma mania ou depressão. Muitas vezes eles persistem por muitos anos. Por esse motivo, ele pode provocar sofrimento e incapacidade ali no indivíduo. Esses transtornos, eles também apresentam variações como a ciclotimia e a distimia, tá? Então, esses transtornos, eles também apresentam essas variações, a ciclotimia e a distimia, entre outros. E aí, nós temos, a gente falou dos transtornos de humor, né? E agora vamos falar sobre os transtornos da personalidade. Os transtornos de personalidade, eles estão relacionados à expressão e à maneira ali de viver daquele indivíduo. Além ali do seu modo de interagir consigo, né? Consigo mesmo e com a sociedade. Apresentando ali desvio nas sensações, percepções e relações com os outros. Então, eles meio que
acabam não tendo essa percepção dessa relação, dessa interação com outras pessoas. Tratam-se aí de estados e padrões comportamentais que desviam muitas vezes do que é padronizado socialmente. Então a pessoa ela acaba se comportando de uma forma que não é considerada normal perante ali a sociedade, é o que a sociedade espera de um comportamento. O que compromete, né, sua convivência social, faz com que dificulte ali a convivência com outras pessoas, com o meio que se vive. Esses estados e comportamentos, eles são persistentes, tá? Podendo ali aparecer na infância ou mesmo na fase adulta. Os transtornos de personalidade, eles podem apresentar manifestações diferentes, né? Dentre elas, encontramos ali os elencados a seguir, como personalidade paranoica, personalidade esquizoide, personalidade dissocial e a personalidade histriônica. Tem também a personalidade anancástica, personalidade ansiosa e a personalidade dependente. Então, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de ansiedade. Os transtornos de ansiedade, eles estão relacionados aos sentimentos de potência, medo, preocupação excessiva, diante ali de uma grande variedade de situações interpretadas como ameaçadoras. Então, quando a pessoa está com transtorno de ansiedade, ela realmente se sente impotente e ela é tirada do seu centro, né, daquela situação confortável para ela. Então, ela está ali em um momento desconfortável e geralmente é pessimista, não tem perspectivas de melhora. Ela não tem, né, o próprio paciente não tem. Em razão ali dessa percepção de situação potencialmente ameaçadora, pode apresentar ali sentimentos de apreensão, né, por provável resultado desfavorável. Então, a pessoa ela sempre acha que algo vai dar errado. Sem perceber, esse paciente ele tende a se concentrar sempre nos aspectos negativos, sempre no lado ruim de uma situação e ameaçador das situações ali do cotidiano, de coisas normais que acontecem. E aí, a seguir, né, eu vou mostrar para vocês os principais transtornos de ansiedade. Então, aqui a gente tem ansiedade generalizada, que o indivíduo ele apresenta preocupação e ansiedade ali excessivo com os eventos da vida cotidiana, sem motivos evidentes, com tudo que acontece. Vai se apresentando essa ansiedade generalizada. Comumente na ansiedade generalizada, os sentimentos eles são muito mais além do que o necessário. A pessoa ela sempre mostra uma excessividade ali naquele sentimento. Nesse transtorno, os sentimentos eles interferem fortemente ali na rotina do indivíduo. Por exemplo, ele sempre acha que existe algum perigo iminente, sempre tem alguma coisa ali errada. E aí tem o transtorno de pânico, que é caracterizado ali pela ocorrência imprevisível e repentina ali de crise de ansiedade aguda, tá? Nesse transtorno, o indivíduo ele apresenta sensações irreais, acompanhadas por sentimentos extremos de medo, de desespero e ainda manifestações físicas. Daí o nome síndrome do pânico. Associadamente e com frequência, ele apresenta medo de morrer e de perder o autocontrole. Então, quando a pessoa está com síndrome do pânico, ela tem essa sensação, né, aquele medo de que vai morrer. E tem a fobia específica, que é a ocorrência ali dos primeiros sintomas. Ele acontece na infância e na adolescência e é caracterizada pela presença do medo excessivo, que persiste, mesmo ali com a pessoa reconhecendo que se trata de um excesso, no entanto, não tem controle sobre as suas reações. Então, a fobia específica ela provoca ansiedade, a qual é desencadeada pela presença de algum estímulo, seja ali um objeto ou uma situação específica. Esses estímulos eles podem ser animais, altura, avião, medo de tirar sangue, etc. Esses transtornos ele interferem significativamente ali nas atividades diárias e nos relacionamentos também.
Nós temos também a fobia social. Na fobia social, o indivíduo ele apresenta medo e ansiedade ao ser exposto ali em situações e interações sociais, nas quais ele pode sofrer ali algum tipo, né? Ele acha que vai sofrer algum tipo de avaliação de outras pessoas. Nessa fobia, está presente ali o receio de que seja avaliado negativamente pelas pessoas ou ao ser exposto a algum constrangimento. Nós temos também o transtorno obsessivo-compulsivo. Nesse transtorno, verifica-se a presença ali de obsessões, compulsões capazes de prejudicar a rotina do indivíduo, bem como influenciar negativamente em seus relacionamentos. Entende-se por obsessão os pensamentos, os impulsos ou as imagens recorrentes e persistentes que chegam a ser intrusivos e indesejados. Já as compulsões elas configuram como comportamentos que são repetitivos ou atos mentais que fazem com que o indivíduo se sinta coagido a executar ali em resposta à obsessão ou de acordo ali com regras que devem ser aplicadas rigidamente, normalmente criadas pelo próprio indivíduo. Temos também o transtorno ali de estresse pós-traumático. No transtorno de estresse pós-traumático, o indivíduo ele desenvolve sintomas característicos ali após ser exposto a um trauma, decorrente ali de algum evento que representou ameaça à sua vida, independentemente, se ele tenha sido vítima ou testemunha. A sintomatologia ela é diversa, incluindo sinais e sintomas físicos, psíquicos e emocionais, e ocorre também em razão ali de lembranças recorrentes e involuntárias e intrusivas ali desse evento que foi traumatizante. É como se estivesse ocorrendo novamente com a mesma sensação de dor e de sofrimento presentes no momento, de fato, ali do evento. Sua ocorrência se dá geralmente nos 3 primeiros meses após o trauma e são ali evidentes os prejuízos nos domínios social, do desenvolvimento, da saúde física e profissional. Pessoal, então a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido aí a importância de ter conhecimento, de reconhecer sinais e sintomas desses transtornos mentais, você ter esse entendimento desse processo de saúde e doença mental é muito importante como profissional. Então, hoje eu vou ficando por aqui. Um beijão para vocês e tchau, tchau.